Olá pessoal, bom dia! Juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá no canal Antônio Lima Braga Júnior no YouTube, faça a sua inscrição, clique no sininho para você receber as notificações. E você também pode nos seguir no Facebook. Todos os dias estamos colocando versículos dos capítulos que comentamos nos finais de semana. Eu começo perguntando para você, qual é o seu tempo? De que maneira você controla o seu tempo? Jesus, meus amigos, escolhia e controlava o seu próprio tempo. Hoje estamos no 7º capítulo do livro de João. Postamos os versículos desse capítulo durante a semana, um capítulo com 53 versículos. Em 6 dias tivemos que colocar aí cerca de 9 por dia, ficou um pouco extenso. Espero que vocês tenham lido. Nesse capítulo, Jesus se apresenta agora como água viva e dono do seu próprio tempo. Vamos lá. Era o tempo da festa dos tabernáculos. Essa festa, meus amigos, ela ocorria em fins de setembro, início de outubro, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque ela se dava 6 meses após a celebração da Páscoa. Ela é mencionada no livro de Levítico, né? No capítulo 23, aí você vai lá, do versículo 33 em diante, você vai ver sobre essa festa, tá certo? Ela ocorria para comemorar os dias que o povo, os israelitas, peregrinaram no deserto e habitavam em tendas. Se você tiver a oportunidade de ler os primeiros livros da Bíblia, você vai entender melhor. Eu recomendo. Os irmãos de Jesus, então, falaram assim para ele: você deve sair daqui e ir lá para a Judéia. Você tem que mostrar para os seus discípulos as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente fica agindo em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ela para o mundo. Está no versículo 3. Mas quem disse que Jesus queria ser conhecido em público? Ele não queria dar um show, ele não queria ser um superstar, como a maioria das pessoas querem. Jesus queria e controlava o seu tempo. Nos versículos 6 e 8 desse capítulo 7, nós podemos ver algo muito interessante. Jesus disse que ainda não era chegado o tempo dele. Ele recomenda então que os seus irmãos vão à festa, mas que ele não iria. Mas como assim? Jesus mentiu? Porque ele foi na festa. Claro que ele não mentiu. O que ocorreu é que Jesus não podia ir com seus irmãos naquele momento, pois sabia que alguns líderes judeus estavam lá querendo matá-lo. Mas a sua hora ainda não era chegada. Mas ele não podia dizer isso para os seus irmãos. Então ele disse que não ia e depois foi. Interessante. Jesus então escolhe o seu próprio tempo. Ele vai até Jerusalém. E aí daqui em diante no capítulo temos várias reações sobre a presença dele na festa. Alguns diziam: ele é bom. Outros diziam: não, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Está lá no versículos 12 e 13. Os fariseus e os sumos sacerdotes passaram a odiar Jesus sem dissimulação, abertamente. Os fariseus odiavam pelo fato de estarem mais preocupados com as suas regras infundadas do que com o próprio Deus, né? Como nós já vimos anteriormente. Já os sumos sacerdotes, que na sua maioria eram saduceus,
Eles viviam uma forma muito cômoda, tranquilamente com o governo romano, uma vida luxuosa, e não queriam o Messias, né? Porque eles sabiam que quando o Messias chegasse, eles vão perder as suas riquezas e privilégios. É igualzinho hoje, né? Jesus passou a ensinar abertamente no templo durante essa festa. Muitos ficaram encantados com tamanha sabedoria, está no versículo 15. Entretanto, Jesus nos deixa aqui um recado importante para a nossa aplicação pessoal. Ele diz que a doutrina que ele estava ensinando não era dele, mas de Deus. Ora, hoje em dia temos pregadores por todos os lados. As mais diferentes denominações, pentecostais, neopentecostais, enfim, um monte de coisa aí. Mas você já se preocupou em saber se eles estão falando a verdade? É muito simples. Faça 2 observações, somente 2. A primeira, as palavras que esses pregadores estão pregando estão em concordância com a Bíblia? É claro que para você fazer essa primeira observação, você tem que ler a Bíblia, né? Como a maioria das pessoas não leem, elas se deixam enganar por aqueles que leem e a manipulam. A segunda observação, as palavras dos pregadores estão direcionadas à obediência divina ou estão direcionadas para eles mesmos? Quem busca a sua própria glória costuma falar de si mesmo em abundância. Eu mesmo já vi muitos pregadores que durante as suas pregações fazem questão de explanar os seus currículos, as suas formações, fazem questão de contar da sua vida pessoal. Ou seja, estão buscando a glória para si mesmo. Esse tipo de pregação não nos traz justiça, não nos traz salvação. Nesse mesmo livro de João, está escrito assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós já vimos lá no João 3:30. Então, meus amigos, quando você vê um pregador que busca exaltar a si mesmo, ele não está falando daquilo que se deve falar, que é da salvação. Se ele não estiver utilizando a Bíblia nas suas palavras, cai fora. Os fariseus usavam todo o seu tempo em busca de santidade. Mas eles achavam que essa santidade viria pelo cumprimento das leis meticulosas que eles mesmos incorporavam na lei de Deus. Jesus, então, disse a eles que, na verdade, eles não estavam guardando a lei que Moisés trouxe, que tinha Moisés apresentado. Isso aí deixou eles profundamente feridos em seus egos. Jesus ainda afirma que eles, sendo seguidores de um monte de leis, estavam procurando matá-lo. Estranho, né? Parece um paradoxo. É um paradoxo. A grande maioria do povo que ali estava na festa não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo o fato de Jesus dizer que alguém estava tentando matá-lo, porque eles estavam maravilhados com as pregações de Jesus e não estavam entendendo porque Jesus estava falando que estavam procurando tirar-lhe a vida. Aí Jesus fala sobre a circuncisão, que é um processo dos judeus. Esse ato era realizado no 8º dia após o nascimento de um bebê judeu do sexo masculino. Servia para demonstrar a sua participação no povo aliançado com Deus. Mas se o 8º dia caísse num sábado, a circuncisão era realizada mesmo assim. Os líderes permitiam. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a lei. Porém, eles achavam que a circuncisão era mais importante do que guardar o sábado. Aí os líderes religiosos permitiam esse tipo de exceção aos sábados,
mas não admitiam que Jesus curasse no sábado. Ou seja, misericórdia para as pessoas mais simples, mais necessitadas, não podia no sábado. Agora, a circuncisão podia. Bom, diante de tal situação, Jesus censurou eles. Eles ficaram muito bravos. Enquanto as pessoas simples ficaram maravilhadas com os ensinos de Jesus, os outros estavam doidos para aprendê-lo. Jesus, que nos capítulos passados se apresentou como pão da vida, agora se apresenta como água viva, para referir-se à vida eterna. A água que nos sacia. O Senhor é quem nos torna satisfeitos e antes de entregar sua vida em sacrifício, ele viveu uma vida de serviço e devoção à humanidade. É muito perturbador, meus amigos, nós observarmos que as mesmas pessoas que se maravilharam com Jesus naquele momento, mais adiante iriam pedir a sua morte. Mas esse é o resultado de manobras políticas. Até hoje, estamos fadados a acompanhar pessoas sem caráter que propagam o ódio e que muitos aceitam como verdade. As pessoas vão para onde os líderes os levam. Um vilão hoje passa a ser herói amanhã. Ou o contrário, porque alguém disse. Muitas vezes você odeia alguém porque outra pessoa disse que ela não presta. Porque você está sendo levado por manobras políticas. E naquele tempo fizeram assim. Os líderes colocaram Jesus como um vilão diante do povo e num momento de euforia, eles pediram a sua morte. Os líderes religiosos, então, enviaram homens para prender Jesus naquele momento. Mas esses homens ficaram abismados com a pregação do Senhor e voltaram de mãos vazias. Aí eles fazem uma reunião, muito exaltados, mas um dos líderes presentes ali era Nicodemos. Nós já vimos lá anteriormente que Nicodemos se encontrou com Jesus. Ele então confronta os seus colegas. E aí os seus colegas fariseus ficaram desconcertados. Aí já não importava mais nada. O que eles queriam mesmo era se livrar de Jesus de qualquer maneira, a qualquer preço. A lei que eles tanto defendiam já não se importava mais nada. Eles queriam simplesmente matar o Senhor. E você? Existem momentos que o que é certo ou o que é errado para você pouco importa? Cuidado. Analise bem os seus atos, pois querer algo que aparentemente te beneficia a qualquer preço pode te levar à perdição. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma ótima semana.